Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um como jogar e análise de um jogo. E o escolhido para hoje é, claro, o Lacrimosa. Este é um jogo da Devir Games, é um jogo para 1 a 4 jogadores com 14 ou mais anos de idade e dura mais ou menos 90 minutos. Este é um jogo que tem um tema muito interessante, que é o tema de Mozart. Aqui vamos ser patronos que vão fazer a pedido da viúva de Mozart a última patronagem. Vamos arranjar os compositores para terminarem o seu Requiem, para terminar a parte final, a Lacrimosa, e vamos então patrocinar pela última vez este gênio da música. E por isso mesmo vamos ver na mesa como é que se joga este Lacrimosa e depois voltamos para as minhas opiniões finais. E como sempre, começamos com a preparação do jogo e também, como normalmente, colocamos o tabuleiro no centro da mesa. Adquirimos as peças de cidade, são estas que estão divididas com este símbolo de roda e uma espécie de ação ou de recurso. Vamos baralhar. Colocamos todas as peças viradas para o lado sem rebordo e vamos colocar cada uma destas peças nestes locais retangulares. E faremos isso aleatoriamente. As restantes são colocadas aqui. De seguida adquirimos as outras peças, colocamos também todas viradas para o local sem o rebordo, que são as peças de corte real. Vamos baralhar e vamos colocar peças nestes locais no mapa quadrados. As restantes serão colocadas aqui. Terminamos a preparação do mapa colocando o marcador de Mozart na cidade de Salzburgo. Adquirimos todos os discos de narrativa, estes pretos de Mozart, estes brancos com a pena e estes vermelhos com a roda e fazemos um armazenamento ao lado do tabuleiro. Adquirimos também as moedas de 1 e de 5 e fazemos um armazém também ao lado do tabuleiro. Adquirimos as cartas de época 5, são aquelas que têm um símbolo de 5, um escudo 5 no centro. Baralhamos e colocamos aqui neste espaço. Depois vamos adquirir as peças de bónus de era, também da era 5, são estas 3, e escolhemos uma aleatoriamente e vamos colocá-la por cima das cartas de época 5 colocadas aqui. De seguida adquirimos as cartas de época 4, que são as que têm um número romano 4 no escudo vermelho. Baralhamos e colocamos por cima do cartão de bónus aqui. Adquirimos também as peças de bónus da era 4, aquelas mais grossas. E aleatoriamente escolhemos uma e colocamos por cima das cartas de época 4. Adquirimos as cartas de época 3, que têm então o número 3 arrumando num escudo vermelho. Baralhamos. Colocamos por cima do baralho que está a formar. Adquirimos as peças de bónus da era 3 e aleatoriamente escolhemos uma que colocamos por cima. Adquirimos então as cartas de época 2, tem o escudo, o símbolo do 2 romano. Baralhamos. Metemos novamente por cima do baralho que está a formar. Adquirimos as peças de bónus da época 2. Aleatoriamente escolhemos uma, que metemos por cima. Finalmente adquirimos as cartas de era 1, que são aquelas então que têm o número romano 1 no escudo vermelho. Baralhamos. Colocamos por cima do baralho. E finalmente a peças de bónus de era 1. Aleatoriamente escolhemos uma e colocamos por cima. Vamos colocar a peça de bónus de era 1 neste espaço daqui e colocamos 7 cartas
aqui na parte de cima. Agora, dependendo se é uma carta de opus, se é uma carta de memória, vamos colocá-las ou na parte de cima ou encostadas à parte de baixo. As cartas de memória, que são aquelas que têm então um ramo verde, vamos encostá-las à parte de cima. As cartas de opus, que são aquelas que têm uma espécie de arranjo castanho, vamos as encostar à parte de baixo, fazendo coincidir os desenhos do livro ou da pauta com as mesmas. A seguir vamos adquirir as cartas da Viúva de Mozart, são aquelas que têm então o desenho da mulher e a pauta com instrumentos musicais. Vamos baralhar e vamos aleatoriamente retirar uma, que vamos virar ao contrário. Vamos adquirir então estes marcadores que têm este símbolozinho e então a imagem da Viúva do Mozart do outro lado. Vamos olhar para a carta e vamos ver se temos 2, 3 ou 4 jogadores. Depois vamos ver os andamentos 1, 2, 3, 4, 5 do Requiem. E vamos ver, dependendo do número de jogadores, qual é aquele que vamos tapar. Para 2 jogadores, vamos tapar todos estes daqui. Para 3 jogadores, vamos tapar aqui estas 2 linhas. E para 4 jogadores, apenas vamos tapar a linha de baixo. Vamos dizer que é de 3 jogadores, então apenas vamos tapar a percussão no 1, o órgão e a percussão no 2. Não tapamos nada no 3. Tapamos a percussão e o coro no 4. E tapamos o violino e o órgão no 5. Depois tapados os vários instrumentos nos vários locais da pauta, podemos tirar a carta de jogo. A seguir vamos colocar aqui os 2 compositores que vão então fazer o arranjo dos vários andamentos do Requiem. Escolhemos 2, escolhemos um que com a imagem dele vai ficar na parte de cima e o outro vai ficar na parte de baixo. O Stadler ocupa esta nota e corresponde a esta nota, o Weibler corresponde a esta nota. A seguir, para cada um dos compositores, vamos adquirir as peças dos mesmos que correspondem a cada um dos andamentos e estão dentro de um losango com o número desse andamento. E então vamos colocá-las por baixo do respectivo andamento com o dinheiro mais barato para cima até ao mais caro para baixo. Portanto, seria assim e colocaria então aqui. Faríamos o mesmo para o 2, tendo em atenção que há certos destes que não vão entrar. Este ainda entra porque tem 3 pontinhos e são 3 jogadores, ainda entra. Nível andamento 3, andamento 4 e andamento 5. Novamente, 3 pontinhos, 3 jogadores, ainda entra e seria colocado aqui por baixo. De seguida vamos dar um tabuleiro pessoal ao jogador pela cor escolhida. Este é então o tabuleiro castanho que irá desdobrar, irá colocar à sua frente. O jogador também irá adquirir um destes brasões que irá ter o valor mais 50, que vai colocar no canto superior esquerdo do seu tabuleiro. Vai ganhar também um destes marcadores de carteira que vai colocar neste espaço com 2 moedas no seu track de finanças. Vai também ganhar um destes cubos brancos, vai colocar no trilho, no espaço 2, no trilho branco. Um cubo vermelho que vai colocar no trilho vermelho, no espaço 2. E um cubo preto que vai colocar no trilho preto, no espaço 2. Também vai adquirir um destes marcadores de pontuação que irá colocar aqui no início da trilha de pontuação. Sempre que um jogador ganhar pontos, ele irá avançar na trilha tantos passos quantos pontos ganhou. Irá também adquirir estes discos com as notas de um lado e do outro e vai colocá-los aqui, não importa qual é o lado da nota colocado.
o disco branco vai colocá-lo aqui neste espaço. O jogador também irá adquirir todas as suas cartas que irão ter o seu brasão em vez do brasão vermelho com o número da época. Este então será o seu baralho. Este Opus, que também tem então o símbolo do seu brasão e é uma carta de Opus, será colocada ao lado do seu tabuleiro. As restantes que irá baralhar, irá colocar também ao lado do seu tabuleiro. A cada jogador também é aconselhável dar este pequeno ajudante de ronda que o jogador deverá colocar aqui neste espaço. Depois de escolher quem é o primeiro jogador, aí será dado então este marcador de primeiro jogador que irá colocar ao pé de si. Finalmente serão dados 10 dinheiros ao primeiro jogador, 11 dinheiros ao segundo jogador, isto é, o jogador à esquerda do primeiro jogador, 10 dinheiros ao terceiro jogador e 1 ponto. E se houver um quarto jogador, ele irá ganhar 11 dinheiros e também 1 ponto. E está pronto a iniciar um jogo de Lacrimosa. O objetivo de um jogo de Lacrimosa é fazer pontos de vitória. Para isso, os jogadores deverão contratar os compositores para comporem as 5 partes do Requiem, adquirir cartas de Opus e completar os vários objetivos adquiridos nas cortes reais da Europa. O jogo irá decorrer em 5 rondas contadas pelo baralho de cartas que está aqui. Em cada ronda, cada jogador irá alternadamente e a favor dos ponteiros do relógio realizar 4 turnos, jogando a cada turno 2 cartas e realizando a ação de uma destas. O jogo irá terminar no final da fase de manutenção da 5ª ronda. Uma ronda de Lacrimosa irá decorrer em 4 fases. Na primeira fase, os jogadores irão repor a sua mão a 4 cartas. Na primeira ronda serão então biscadas 4 cartas. A partir daí serão biscadas apenas 3, porque irão sempre sobrar uma carta da ronda anterior. Na segunda fase, os jogadores irão realizar os seus turnos. Na terceira e quarta fases será feita uma manutenção. Primeiro do tabuleiro dos jogadores e depois do tabuleiro principal do jogo. E irá iniciar uma nova ronda de seguida depois dessa manutenção. Na segunda fase, e depois de reposta na primeira fase a mão a 4 cartas, começando no primeiro jogador e depois indo pela esquerda, cada jogador irá fazer o seu turno, irá passar o seu turno para o jogador à sua esquerda e assim por diante até todos os jogadores fazerem então um turno. E cada jogador irá fazer 4 turnos nesta segunda fase. No seu turno, o jogador irá escolher 2 cartas de memória da sua mão. São então estas que têm as ações por cima e os recursos por baixo. E tem então aqui este ramo verde. E irá escolher qual é destas cartas que quer fazer a ação, colocando-a na parte de cima. E qual é a outra que quer receber o recurso, colocando-a na parte de baixo. As cartas são sempre colocadas nos 2 slots mais à esquerda do seu tabuleiro. Como pode ser visto aqui, o jogador inicialmente irá biscar 4 cartas e fará a sua jogada. Depois, o seu segundo turno, o jogador irá biscar 2 cartas e dessas 4 cartas irá escolher então as suas 2 cartas, irá jogá-las. Depois, quando voltar a si, irá biscar 2 cartas, escolhendo 2 dessas cartas. E finalmente irá biscar a última carta e dessas 3 cartas irá utilizar duas, ficando com uma que irá utilizar na próxima ronda logo inicialmente. Durante o seu turno, o jogador poderá fazer, além da ação que jogou a carta, poderá fazer as ações de bónus que estão aqui descritas. A primeira ação de bónus é que podemos vender um destes discos de narrativa, independentemente da cor. Podemos vendê-lo de volta para o armazém geral e ganhar
um dinheiro por isso. Como outra ação de bónus, podemos comprar com 3 dinheiros, podemos comprar um disco de qualquer cor de narrativa. Finalmente, a terceira ação de bónus que podemos fazer é não fazer ação nenhuma e ganharmos dinheiro igual à época onde estamos. Isto é, se eu não fizer esta ação na época 1, eu irei ganhar 1 dinheiro. Se eu não fizer uma ação na época 2, eu irei ganhar 2 dinheiros. Na época 3, 3 dinheiros. Na época 4, 4 dinheiros. E finalmente na época 5, se eu não fizer uma das ações, eu irei ganhar 5 dinheiros. E é toda a parte de cima que não é feita para ganhar esse dinheiro. Algumas das iconografias mais normais são o círculo com um disco, significa que eu vou ganhar ou pagar um dos discos que eu tiver aqui. Se tiver a vermelho, eu pago. Se tiver a preto, eu ganho. Sempre que eu tenho o mesmo círculo, mas tenho um cubo, se eu tiver a preto, eu ganho. Se eu tiver a vermelho, eu pago. Se eu tenho um selo com um certo valor, eu ganho pontos de vitória por esse selo. Sempre que tenho um símbolo de uma carteira, se for preto, eu vou ganhar finanças. Se for vermelho, eu vou perder finanças. Quando eu tenho um recurso do lado esquerdo, ou mais do que um, ou uma ação do lado esquerdo, e tiver uma seta e depois outra coisa do lado direito, significa que eu vou ter que fazer aquela ação, dando aqueles recursos, para ganhar estes recursos, ou pontos, ou andadas nas finanças. Existem 5 ações possíveis: documentar memórias, comissionar opus, apresentar, vender músicas ou opus, viajar e fazer ou criar o Requiem. Com a ação de documentar memória, os jogadores poderão adquirir uma destas cartas de memória que estão na parte de cima do tabuleiro, que são estas que estão encostados à parte de cima de cada um destes locais das cartas e que têm ações por cima e recursos por baixo. Para adquirir as cartas, vamos ter que pagar o que está à mostra na parte de baixo inscrito no local onde está essa carta. Isto é, nesta carta eu teria que pagar um dinheiro e um recurso, seja disco, seja um movimento para trás na trilha. E depois todas as cartas irão deslizar para a direita de forma a comatar os vários sítios e uma nova carta será colocada na parte mais à esquerda, tendo em conta se é um opus, se é uma carta de memória, isto é, encostada abaixo ou acima. Seguidamente, o jogador irá pegar na carta que acabou de adquirir, irá retirar a carta que tinha colocado na parte de baixo da carta que utilizou para fazer a ação de adquirir memória, vai retirar esta carta de jogo e vai colocar a nova carta que adquiriu na parte de baixo e serão estes os recursos que ele irá ganhar na fase 3. A ação de comissionar o opus, o jogador irá adquirir uma das cartas de opus que se encontra aqui na linha, pagando os recursos que estão na carta e inscritos, ou então ganhar os que estão inscritos no espaço. Isto é, ele teria que pagar para adquirir este opus, teria que pagar um recurso preto, podendo ser um disco ou um movimento para trás na trilha preta, e teria que pagar um dinheiro, ganhando neste caso 3 pontos e ganhando um disco preto que iria colocar no seu tabuleiro. Depois de adquirir esse opus, ele irá então novamente desviar todas as cartas para a direita e fazer entrar uma nova carta. As cartas de opus são colocadas ao lado do tabuleiro do jogador para poderem ser ou utilizadas ou vendidas e também contam para alguns dos bónus e alguns dos objetivos de final de jogo.
Na ação de apresentar ou vender a música, o jogador irá escolher um dos seus opus, irá escolher se quer apresentar esse opus ou se quer vender esse opus. Se apresentar o opus, ele irá utilizar a ação que está na parte de cima das ações. Se quiser vender, ele irá realizar a ação que está na parte de baixo. Ele irá então dar os recursos de pretos necessários para ganhar o que está à frente da seta. Isto é, aqui teria que então pagar 0 recursos pretos, portanto nenhum, e iria ganhar 2 dinheiros pela apresentação. E irá virar o opus. No entanto, se ele em vez de apresentar quiser vender o opus, ele irá então pagar o recurso que está aqui, neste caso um disco preto ou uma movida no trilho preto, irá receber os recursos que estão do lado direito da seta. Neste caso seria um movimento no trilho de finanças e 0 pontos. Depois de vendido, a carta de opus vendida será retirada de jogo. Na ação de viajar, esta que tem a carruagem, o jogador irá pegar no marcador do Mozart, que está no mapa, irá poder movê-lo para qualquer local, inclusive poderá ficar no mesmo local. Por cada caminho que ele cruze, ele vai ter que pagar essa moeda. Isto é, se eu quiser vir daqui até aqui, eu vou poder ir por qualquer espaço, mas de preferência pelo mais curto. Portanto, eu daqui para aqui teria que pagar uma moeda e daqui para aqui teria que pagar uma segunda moeda, que ia pagar então ao Banco Geral. Quando chegar ao local, eu terei que pagar um recurso vermelho, podendo ser um disco que tiver ou uma andada para trás no trilho vermelho. E irei ganhar o recurso ou a ação que está lá descrita. Neste caso, seria uma andada aqui no trilho de finança. Depois disso, este será retirado e colocado na parte de fora do tabuleiro. Também posso ir até às cortes reais, são estas zonas quadradas maiores. Da mesma forma, pagaria então 2 para lá chegar e depois teria que pagar, neste caso, um recurso vermelho. Se não o tiver, não o posso fazer. Se eu tiver, então, pagaria um recurso vermelho, neste caso, para ganhar outro recurso vermelho e iria levar para si este marcador de corte real. Estes marcadores são objetivos de finais de jogo que ficarão junto do jogador. A ação final é o Requiem, que é a carta que tem a cruz dourada. O jogador irá escolher uma das casas de instrumentação, isto é, que tem os instrumentos, vazia, isto é, que não tenha nenhum dos outros discos do outro jogador, nem nenhum destes símbolos. Irá mover um dos seus discos de nota do seu tabuleiro correspondente ao instrumento que quer cobrir, ganhando o recurso que está, então, ao lado desse disco. Se eu, por exemplo, quiser adquirir este, eu vou ganhar 2 dinheiros por este disco e tenho que cobrir um dos instrumentos de sopro. De seguida, o jogador vai ter que escolher se quer o disco a representar o compositor da parte de cima ou o compositor da parte de baixo. Mas para isso vai ter que pagar o que está no marcador por baixo desse andamento correspondente a esse compositor. Isto é, se eu quero colocar aqui, e é o Stadler, eu então teria que pagar um disco ou um andamento no trilho branco e teria que pagar 2 dinheiros para ficar com este daqui marcador. Se eu quero que é o Eibler, eu tenho que virar o disco para o símbolo do Eibler e pagar o preço para o token do Eibler. Depois de adquirir o marcador, o jogador irá virar esse marcador e irá colocá-lo no sítio onde retirou o disco. Isto serão bónus que serão adquiridos durante o jogo. Neste caso, na terceira fase, eu iria ganhar uma andada aqui no espaço
no trilho preto. Cada um destes marcadores irá ter um bónus que está à vista no lado direito desse marcador, que quando virado vai ficar à mostra. Se tiver um infinito, significa que está sempre ativo. Se não tiver, então ele irá ganhar esse benefício imediatamente, uma só vez. Se o jogador utilizar os discos que está mais acima na sua trilha de instrumentos, ele irá colocar esse disco, irá pagar os recursos ao devido autor e depois irá colocar o disco branco que se encontra também nesse nível noutro qualquer instrumento nesse mesmo movimento. Quanto maior a época, mais poderosas são as cartas de memória, permitindo ganhar não só uma ação, como uma ação e recursos, fazer duas ações, ganhar ações e recursos ainda mais poderosos e, no final, mesmo na quarta, fazer duas ações e ainda ganhar recursos. E claro está, também os recursos ganhos na terceira fase também irão melhorar a cada um, inclusive a partir da terceira, muitas das cartas irão ganhar pontos na fase 3. Na fase 3 de manutenção, iremos seguir os passos que estão aqui neste ajudante de fases. Iniciando por levar todos os marcadores que ainda têm aqui nos trilhos a 0. Iremos atualizar estas trilhas com os recursos que estão aqui na parte de baixo e com alguns destes recursos que ainda estão aqui nos tokens de compositor adquiridos quando fizermos o Requiem. Isto é, eu ganharia aqui 2 pontos no trilho preto, 3, 4 pontos no trilho vermelho e 3 no trilho branco. Estes discos daqui não são retirados, apenas postos a 0 os trilhos, não estes discos. Depois os jogadores irão ganhar dinheiro, pontos e trilhos de acordo com as suas finanças. Depois os jogadores irão consultar a ficha bónus da época que vai terminar. Se tiver então esses bónus, isto é, neste caso é por cada ação de viagem que fizesse o jogador irá ganhar 2 dinheiros. Se tiver então essa ação, o jogador irá ganhar aquele bónus. Neste caso ele irá ganhar 2 dinheiros. Finalmente o jogador irá desvirar todas as suas cartas de opus que utilizou, irá recolher todas as cartas que colocou, irá baralhar as cartas retiradas, à exceção daquelas que sobrou da ronda anterior, e irá colocá-las ao lado como pilha de bisco. Na fase 4, que é a segunda fase de manutenção, será feita então no tabuleiro principal. Primeiro serão viradas todas as peças que ainda estão no mapa para o rebordo dourado. De seguida serão preenchidos os locais respectivos com as peças respectivas. Se alguma vez a pilha de peças de cidade ficar vazia, todas as peças que estão de fora serão baralhadas e serão feitas uma nova pilha no mesmo local. Depois serão removidas as 4 cartas mais à direita na fila de compra. Serão também retiradas todas as restantes cartas que ainda possam estar antes da peça da nova era que vai chegar. Vamos retirar a peça da época que acabou também de jogo. Vamos colocar a peça da nova era no seu lugar. Vamos deslizar as restantes cartas para a direita e vamos preencher as restantes cartas nos espaços. E para finalizar, será passado o marcador do primeiro jogador para o jogador à esquerda. Depois da manutenção da quinta época, onde serão feitos todos os passos da fase 3, mas não necessitando de realizar a fase 4, que é a manutenção do tabuleiro principal, o jogo irá terminar, irá passar-se à pontuação final.
Para adicionar aos pontos ganhos durante o jogo, os jogadores irão verificar se conseguiram realizar os seus objetivos das suas peças de corte real. Existem objetivos para cartas com opus, para épocas, para instrumentos e para partes do Requiem. No entanto, cada uma destas peças ou cartas só poderá ser pontuada uma vez por cada um dos objetivos. Isto é, para fazer este objetivo, eu preciso ter um opus deste tipo, um opus deste tipo e um opus deste tipo. E para fazer esta, eu preciso de ter uma carta de 1 e de 2. Eu tenho uma carta de 1 ou de 2, mas estas três ou vão pontuar aqui, ou então tenho que escolher uma destas para pontuar aqui. De seguida será pontuado o Requiem. E para cada parte do Requiem, das 5, será verificado qual o compositor que mais contribuiu para essa parte. Para isso serão vistos o número de discos com o símbolo desse compositor. E o que tiver mais discos terá feito a maior contribuição para esse movimento. E cada disco com o seu símbolo irá ganhar o maior valor no selo abaixo da parte do Requiem. E cada disco que possuir o símbolo do outro irá ganhar o valor do selo mais baixo. Por exemplo, aqui na parte 2, o Weibler tem 2 discos, o Stadler tem 1, portanto, estes dois iriam ganhar 4 pontos cada um e este iria ganhar 2. Isto é, o castanho iria ganhar 6 pontos e o roxo iria ganhar 4 pontos. Em caso de empate, como é o caso deste, todos os discos irão ganhar os pontos mais baixos. Neste caso, iria então o roxo ganhar 1 ponto e o castanho ganhar 1 ponto. Finalmente são pontuados os recursos que os jogadores ainda possuam. Cada 2 pontos na trilha e nos marcadores nos discos irão valer 1 ponto de vitória. E cada 3 dinheiros irá valer 1 ponto de vitória. Em caso de empate, dos jogadores empatados irá vencer quem tiver mais discos seus no Requiem. Se ainda assim houver empate, dos empatados, quem tiver mais cartas de opus será o vencedor. E se ainda assim houver empate, os jogadores irão partilhar a vitória. E é assim como se joga a Lacrimosa. E depois sabemos como é que se joga este Lacrimosa de Devir Games. Voltamos para saber as minhas opiniões. E como sempre, começamos por saber o que é que eu gosto mais, o que é que eu gosto menos e o que é que eu gosto mais ou menos sobre este jogo. E o que é que eu gosto mais? Eu gosto mais dos seus componentes. São uns componentes cuidados, com uma arte interessante que revela traços e é inspirada na arte da época. E tem cuidado nos tabuleiros indentados, tem cuidado na forma como está montado o tabuleiro. Não é um overload muito grande sensorial, dá para perceber bem as coisas. Portanto, um cuidado nos componentes, um cuidado na arte, também os componentes também gravados, pelo menos com autocolantes individualizados. Sem dúvida, muito interessante os componentes e a arte deste Lacrimosa. E o que é que eu gosto mais? É o tema. Sem dúvida, o tema deste Lacrimosa é muito interessante. Como um fã de música e inclusive a música clássica, este tema é muito interessante do maior gênio, de um dos maiores génios da música de todos os tempos, este Mozart, e a sua inacabada obra e o nosso esforço por acabá-la. Portanto, sem dúvida, muito interessante, uma boa mistura entre tema e mecanismos. E o que é que eu gosto mais? Eu gosto mais das suas cartas multiuso. Sem dúvida, são dos meus mecanismos favoritos, são as cartas multiuso, isto é, poder usar a carta tanto como ação como com os recursos que vamos ganhar depois. Inclusive também temos cuidado ao trocar a carta, podemos escolher a carta muito bem, porque ela vai sair de jogo quando fazemos então uma compra de cartas de ações como uma ação. Portanto, este
Estas cartas multiuso, sem dúvida, gosto muito do mecanismo e gosto muito aqui neste Lacrimosa. E o que é que eu gosto mais ou menos? O que eu gosto mais ou menos é do posicionamento das cartas para compra na trilha de compra. É verdade, é um pouco confuso, pelo menos nos primeiros tempos, nos primeiros jogos, porque umas estão mais acima, outras estão mais abaixo, e isso faz um pouco confusão. As cartas não são distinguíveis, mas às primeiras jogadas não são muito. E depois umas têm que estar por cima, porque têm que estar encostadas à parte de baixo, que é para ver o que é necessário pagar por cima. Outras têm que estar encostadas à parte de cima para ver o que é que está por baixo. E o que é que eu gosto menos? Eu gosto menos que alguns dos objetivos que estão nas cortes reais no mapa possam ficar utilizados e depois basicamente trancam essa cidade, porque ninguém lá vai, porque o objetivo está lá, apesar de poder dar algum tipo de bónus a mais, há outros objetivos melhores, há outros bónus melhores, portanto aquela cidade vai ficar inutilizada, menos objetivos finais. E porquê? Porque muitas das vezes é impossível fazer certos objetivos. Depois saber o que é que eu gosto mais, o que é que eu gosto menos, o que é que eu gosto mais ou menos deste jogo, vamos ver as minhas opiniões finais e globais deste Lacrimosa da Devir Games. E o que é que eu acho? Eu acho que eu gosto muito deste Lacrimosa, é verdade. É um jogo, não direi complexo, muito complexo. É um jogo que tem as suas particularidades muito interessantes de colocar as cartas por cima e por baixo, o slide das cartas para dentro do tabuleiro e fazer ou ações ou receber. Gosto desses multiusos, gosto bastante. Gosto bastante do tema, é um tema que me apraz bastante, e tudo isto junto, os mecanismos com o tema, a forma como vamos construindo os vários andamentos do Requiem, e gosto também da ideia de escolhermos um ou outro compositor e fazermos uma espécie de uma corrida, mas não apostarmos num, mas não ser o nosso apenas. Podemos ganhar pontos com um, podemos ganhar pontos com outro. Gosto deste semi-cooperação, semi-competição, e ao mesmo tempo não estarmos cometidos apenas a de um autor a um compositor, e podemos até escolher os dois, uns num lado, outro no outro. Dá mais jeito aquela habilidade, vou escolher aquele e depois se calhar vou apostar no outro a seguir porque já está muito grande para ganhar pontos mais do que aquele. Bem, tem aqui umas particularidades muito interessantes, e gosto da generalidade das ações também. Às vezes pode haver algumas estranhezas, pelo menos nos primeiros jogos, sobre as cartas e o poder de cada carta, e depois dizemos, mas eu fui comprar esta carta e vejo já agora uma que é enormemente melhor. Pois é assim, normalmente nestes jogos com épocas, com fases que vão aumentando o valor das cartas, vão melhorando as cartas, é assim normalmente o que acontece. Sem dúvida é um jogo que eu gostei, que eu acho que não é extremamente difícil. É um jogo que não é um intro, não é um step up, é um jogo acima disso. É um jogo já mais para o médio, mais médio, não diria pesado, mas médio pesado, médio. É um jogo assim nesse aspecto. E a minha opinião final sobre este Lacrimosa é que, se gostarem de temas sobre música clássica, autores musicais, são fãs de música clássica, se gostam de mecanismos que interligam bem o tema e o mecanismo euro, que não é muito normal neste tipo de jogos, mas este tem mecanismos que conseguem interligar de uma forma interessante não só a parte da construção, como uma parte da reminiscência das aventuras ou das experiências que cada um dos patronos viveu com Mozart, viajando pelas cidades de corte em corte, e ao mesmo tempo fazer a parte do Requiem, e esses mecanismos casarem muito bem. Acho que vocês deveriam adquirir este jogo. Se tiverem mesmo muitas dúvidas, aconselho a jogar.
e acredito que se gostarem de cartas multiuso, gostarem deste tema, acho que vocês vão querer adquirir este Lacrimosa. E pronto, foram estas as minhas opiniões sobre este jogo do Lacrimosa da Devir Games. Ficamos por aqui, espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.